palavras, você tem que restituí-lo também com palavras. Você restituiu alguém magoando, você tem que restituí-lo agora, sarando aquela mágoa que você fez. Quem está entendendo, diga amém. E hoje pela manhã e à tarde, na reunião que fiz também, eu toquei num ponto que muita gente acha até estranho. Eu ouvi o missionário R.R. Soares hoje pela manhã, respondendo essa questão. E o cidadão que estava no mundão, que conheceu Jesus, mas que traiu a esposa, ele precisa restituir, ele precisa confessar para ela que traiu? Sim, porque a Bíblia diz que aquele que fere o irmão, tem que pedir perdão para o irmão. Se eu pequei contra Deus, eu tenho que pedir perdão? É restituição, meu irmão. Pastor Jaime de Amorim, eu vi ele contando na televisão, o caso de uma pessoa, por exemplo, que construiu uma casa desviando o dinheiro da empresa. A pessoa que desvia dinheiro da empresa e comprou uma casa, ela vai e se converte. O que ela tem que fazer? Restituir aquilo que ela tirou de alguém. Pastor, mas devolver uma casa? O que o Neemias orientou pela palavra aos homens fazerem? Restituir o que tiraram dos pobres judeus. O que nós tiramos de alguém? Tiramos o tempo da família, temos que restituir. A confiança tem que restituir. Esta é a maneira de Deus para reconstruir vidas. Diga amém. Porque, irmãos, ninguém consegue ser feliz se dentro dela ou na família existem situações não resolvidas, existem conflitos não resolvidos. E o Neemias foi resolver. Olha, restitui o que vocês tiraram. Neemias não fazia parte do problema, ele era a solução. O que foi que você tirou da família? O que foi que você fez contra alguém? Restitua. Amém, gente? E se eu não fiz nada? Você tem que orar a Deus, para que Deus também sare os corações daquelas pessoas que estão feridas. Olha o que o Neemias sabiamente fez com os homens que haviam tirado do povo pobre grandes quantias, as coisas que eles haviam tomado. Porque veja, os pobres judeus que estavam em Jerusalém, que tinham terra, tinha casa, os ricos iam pegando, eu empresto, mas eu quero isso. E com isso eles iam aumentando as suas posses. Olha o que aconteceu. No versículo de número 12, melhor dizendo. Neemias 5,12, diz assim o texto: disseram eles, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Aqui é o povo. As pessoas entenderam, ouviram o recado de Deus, chegaram para o Neemias e disseram, nós vamos devolver, nós vamos restituir tudo e não vamos querer nada. Continuando o versículo diz, faremos assim como dizes. Olha o que o Neemias fez. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme haviam diga amém? Conforme haviam prometido. Entenda isso, irmãos. Muito tempo aqueles homens estavam oprimindo os judeus pobres. Eles tinham escravos, eles tinham pessoas que haviam sido perdido bens por causa deles. E eles agora estavam ricos, bem cheios de posses. O Neemias dá a palavra e eles agora teriam que devolver. Amém? Preste atenção. Só que o Neemias sabia, irmãos, que esse processo de devolver, de restituir o que tiramos de alguém não é fácil. E existem coisas, irmãos, que a gente só consegue Deus nos dando força. Imagina a tentação daqueles homens. Imagina o cidadão pegar uma grande quantia de terras, pegar, por exemplo, 100 alqueires, 200 alqueires de terra e ter que devolver. Em outras palavras, ele estava perdendo, ia ser uma perca grande. E o Neemias sabia que sozinho eles poderiam ser tentados a não restituir. O
que o Neemias faz? Chama todos eles, coloca diante do sacerdote, homem de Deus, para o sacerdote orar, para eles terem forças de cumprirem aquilo que haviam prometido diante de Neemias. Tem coisa, irmãos, que a gente só consegue na presença de Deus. Uma pessoa que bebe há muito tempo, que fuma há muito tempo, que faz coisa errada há muito tempo, ela só vai conseguir resolver o problema dela na presença de Deus. Foi o que o Neemias fez. Traz lá todo mundo que prometeu e vamos colocar diante dos sacerdotes. Os sacerdotes vão orar, vão ver que eles estão com vontade, com interesse de coração. Nós vamos orar, vamos colocar eles diante dos sacerdotes e eles terão forças para cumprir aquilo que prometeram. Tem gente que só na presença de Deus vai conseguir deixar coisa errada, deixar de fazer aquilo que há muito tempo fazem de errado. Quem está entendendo, diga amém. Pessoa que tem um vício, tem coisa que só Deus te dá força para restituir, para devolver, para deixar, para largar o que era errado. Os ricos poderiam ser tentados a não devolver, às vezes é um ganho. Uma pessoa, por exemplo, que há muito tempo tem uma amante, meu irmão, uma das piores pragas é a do adultério. Bebida, o cara vira e fala, não quero mais beber. Ele tem que ir lá no bar, comprar a cerveja, comprar o conhaque, o que ele bebe, colocar na casa dele e tomar, ir lá no bar, no mercado e comprar. Mas e a questão do adultério, da traição? Você precisa ir em algum lugar? Não. Às vezes você está em casa, sentado, assistindo TV, a mente começa a trabalhar. É assim ou não é? Se a pessoa não estiver na presença de Deus, como Neemias trouxe os ricos, ela não vai conseguir sozinha, porque é um processo que demora limpar a mente, limpar o coração, limpar o pensamento. Uma pessoa, por exemplo, que está no vício das drogas há muitos anos, se sozinho as pessoas conseguissem, irmão, tudo quanto é centro de recuperação aí tinha ajudado o povo, mas não consegue, é só na presença para conseguir devolver o que não era deles, e eram grandes somas de dinheiro, eles precisavam da oração, da ajuda dos sacerdotes, de estar na presença de Deus, dos homens de Deus. Talvez tenha alguma coisa que você tem que deixar e não consegue, está aqui o segredo. Deus, eu quero. Na presença de Deus você adquire forças para deixar o que for de errado que tiver na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. É assim que a gente consegue. Eles tinham que restituir. Às vezes você tem que restituir a família, restituir o tempo, restituir o carinho, ser pai mais presente, mãe presente, marido presente. Mas às vezes o que você tem que restituir é ao teu espírito. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nós fomos, quando Deus criou Adão, Deus soprou nas narinas com as suas narinas no Adão o fôlego da vida. A partir de então, cada um de nós temos o Espírito de Deus. Cada um de nós temos um espírito que é ligado ao Espírito de Deus. Porque